Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de André Luiz. Nós vamos iniciar o estudo desta noite e, para isso, nós vamos fazer a leitura do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel. Gostaria de pedir, primeiramente, aos irmãos que, por favor, desliguem os celulares para todos nós podermos aproveitar bastante o estudo desta noite. Obrigada. Então, a lição é de número 101, tem título A Cortina do Eu. Por que todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo Jesus? Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Em verdade, estudamos com Cristo a ciência divina da ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Examinamos imparcialmente as atitudes que nos são peculiares nos próprios serviços do bem, de que somos cooperadores iniciantes, e observaremos que, mesmo aí, em assuntos da virtude, a nossa porcentagem de capricho individual é invariavelmente enorme. A antiga lenda de Narciso permanece viva em nossos mínimos gestos, em maior ou menor porção. Em tudo e em toda parte, apaixonamo-nos pela nossa própria imagem. Nos seres mais queridos, habitualmente amamos a nós mesmos, porque se demonstram pontos de vista diferentes dos nossos, ainda mesmo quando superiores aos princípios que espojamos, instintivamente enfraquecemos a afeição que lhe consagrávamos. Nas obras do bem a que nos devotamos, estimamos acima de tudo os métodos e processos que se exteriorizam do nosso modo de ser e de entender, porquanto, se o serviço evolui ou se aperfeiçoa, refletindo o pensamento de outras personalidades acima da nossa, operamos quase sem perceber a diminuição do nosso interesse para com os trabalhos iniciados. Aceitamos a colaboração alheia, mas sentimos dificuldade para oferecer o concurso que nos compete. Se nos achamos em posição superior, doamos com alegria uma fortuna ao irmão necessitado, que segue conosco em condição de subalternidade, a fim de contemplarmos com volúpia as nossas qualidades nobres no reconhecimento de longo curso a que se sente constrangido. Mas raramente concedemos um sorriso de boa vontade ao companheiro mais abastardo ou mais forte, postos pelos desígnios divinos à nossa frente. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios e o conhecimento dignificante quase sufocado pelos espinhos da ignorância, porque, infelizmente, cada um de nós, em modo geral, vive à procura do eu mesmo. Entretanto, graças à bondade de Deus, o sofrimento e a morte nos surpreendem na experiência do corpo e além dele, arrebatando-nos aos vastos continentes da meditação e da humildade, em que aprenderemos pouco a pouco a buscar o que pertence a Jesus Cristo em favor da nossa verdadeira felicidade dentro da glória de viver. Emmanuel. Oremos então. Querido Mestre Jesus, aqui nos encontramos na casa de André Luiz, agradecendo, Senhor, esta oportunidade de estudo e reflexões. Agradecemos também a presença dos mensageiros divinos que aqui vieram nos ajudar e nos socorrer. Pedindo, Senhor, que abençoe nosso irmão Marcos D'Amico, para que ele possa ser o repórter desta noite, das mensagens que o Senhor deseja que cheguem aos nossos corações. Abençoe, Mestre querido, a todos nós, encarnados e desencarnados,
que aqui estamos para estudar os teus ensinamentos. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco essa noite para o estudo que aqui vamos falar. Hoje nós vamos falar do Evangelho do Livro dos Espíritos, tá? Da terceira parte, a lei da oração, sobre a prece. As perguntas que vão da 658 a 663. Então é sobre a prece. Falam aqueles que recebem a tarefa de fazer um estudo, uma palestra, que aquele estudo, aquela palestra, primeiramente é direcionado para aquele que vai preparar e falar. E aí quando você começa a estudar, quando você começa a se aprofundar, e você vai buscar várias fontes, aí você percebe o quanto você ainda tem que ser humilde para permanecer no caminho da verdade e a vida que Jesus nos deixou. O quanto ainda estamos capenga, pelo menos eu. E é o estudo da prece. Desde criança eu sempre orei. Ao dormir eu sempre orei, sempre. Sempre tive o hábito de orar. Não sei porquê. Talvez vidas passadas, muito pecado, eu precisava orar. Mas qual é a forma de orar? É aquela oração maquinal que você faz por um condicionamento? Ou é uma prece sentida? Então, quando eu comecei a fazer esse estudo, eu comecei a perceber o quão eu ainda estou tão distante de saber orar. É claro que teve momentos da vida em que eu realmente senti a prece que eu fazia. Porque você sente. É como se um calor que não queima expandisse do seu peito. Pergunta 658. Kardec pergunta para os espíritos: agrada a Deus a prece? E os espíritos respondem: a prece sempre é agradável a Deus quando ditada pelo coração. Então aí nós já percebemos uma diferença. Em vez daquela prece maquinal, é algo que tem que ser sentido. Porque nós normalmente, quando nós estamos passando por dificuldades, problemas e dor, é que nós fazemos uma prece mais sentida. Talvez seja essa forma que Deus queira que nós nos aproximemos dele, aos poucos. Quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Em tudo na vida, o que vai fazer a diferença entre o bem e o mal é a intenção que nós colocamos em tudo. E na prece principalmente. Assim preferível lhe é a prece do íntimo a prece. Desculpa, deixa eu voltar. Acho que tem que tirar um pouco o som, que está muito alto, não está não?
Assim, preferível lhe é a prece do íntimo, a prece lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração, agrada-lhe a prece quando dita com fé, fervor, que é grande dedicação, com zelo, com ardor, né? E sinceridade. Mas não creais que o toque a do homem fútil, que o toque a Deus, né, a do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Então vamos lá. Somos todos espíritos ainda imperfeitos, ou perfectíveis, em busca da perfeição. Então os espíritos estão dizendo o seguinte aqui, que a prece que é do homem fútil, orgulhoso e egoísta, não vai tocar. Mas se nós todos não somos perfeitos, e aí? Mas lembremos de uma frase que os espíritos Kardec nos falam, que o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que faz para dominar as suas más tendências. O egoísmo, o orgulho e as futilidades. Então é a tua intenção de se melhorar é que vale. Então a gente tem que entender e saber de tirar o espírito da letra. E aí a gente vai sempre buscar, eu sempre vou buscar no Evangelho de Jesus. Não tem como eu dar qualquer estudo se eu não buscar Jesus. Em Mateus 6, versículos 5 a 8, quando orardes, não vos assemelhei aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Ou seja, esses que oram dessa forma para aparecer, que querem aparecer, já receberam o método segundo a sua intenção. Quando quiserdes orar de Jesus, entrai no vosso quarto, ou seja, no seu íntimo, e fecha a porta. É só você e Deus. Orai a vosso Pai em secreto, e o vosso Pai, que o vê, o que passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, aos quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidas. Não vos torneis semelhante a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes de você pedir. Portanto, não adianta você dissertar uma prece muito longa, buscar palavras difíceis, quando na verdade é a intenção e o sentimento que você coloca, o seu sentir. Porque a gente não vê Deus. Você não vê Deus. Nós sentimos Deus. Nós sentimos Deus na natureza, pois Ele está em todo lugar. E Ele já sabe do que tu necessita. Ele já sabe do que tu precisa. Mas se Ele sabe do que eu preciso, por que eu preciso orar? Por que eu preciso sentir? Por que eu preciso passar pelo que eu estou passando? Porque a resposta que Ele vai te dar
você precisa abrir os canais do teu entendimento para receber. Porque você precisa abrir teu coração. Porque muitas das vezes, como espíritos imperfeitos que somos, não sabemos às vezes pedir. Pedimos coisas materiais, pedimos coisas efêmeras, pedimos para sair das dificuldades, seja elas quais forem. Mas quando na verdade deveríamos pedir para que Ele nos desse forças para superar as dificuldades, sejam elas quais forem, pelas quais nós estamos passando, seja de uma doença, seja de problemas financeiros, seja de problemas familiares, para que nos dê entendimento para superar, para ter inteligência emocional para conduzir essas dificuldades. E esse canal é a prece, é a comunhão. É a comunhão que Jesus disse que tinha com o Pai quando Ele era uno, pois Ele estava o tempo inteiro em comunhão, em oração com o Pai. E é isso que nós precisamos entender. É isso que eu, ao estudar isso, eu comecei a perceber que não basta eu orar somente ao acordar e ao deitar. Eu posso orar a hora que eu quiser, aonde eu estiver, fazendo o que eu estiver, eu posso parar e orar. Mesmo conversando com uma pessoa que esteja em dificuldade, eu posso orar para Deus, para o meu anjo da guarda, para que diante da situação que eu estou me deparando, eu saiba como conduzi-la, eu saiba até ficar quieto. E esse canal que se estabelece com o Pai te permite, se és sincero naquilo que tu pedes, o entendimento chega. Não chega como um milagre, chega como uma palavra de um amigo, num anúncio, às vezes, de uma televisão, numa página que tu a esmo lê, mas Ele não vai falhar. Sabe por que Deus não falha? Porque Ele é fiel, como dizem os evangélicos. Deus é fiel, e fé é fidelidade. Quando aquela mulher, nos tempos de Jesus, que era a mulher hemorroidiça, que sangrava, e naquele tempo, o sangramento de uma mulher era impureza. Tanto é que naquele tempo ela não poderia, nem naquela semana que ela tivesse, naquele período, ela não poderia nem fazer a comida em casa, era impuro. E aquela mulher, ao longo de anos e anos e anos, os médicos e tudo ela recorria, e não conseguia ficar curada. Até o dia que ela ouviu falar de Jesus, até o dia que ela, mesmo sendo rejeitada pela situação, que todos sabiam na cidade da sua situação, porque as cidades lá não eram tão povoadas. Alguns vilarejos que ficavam ao largo do Lago de Genezaré tinham 150, 70 casas. Eram poucos habitantes, então quase todos se conheciam. Mas ela foi ao encontro daquele homem que expulsava espíritos, que levantava os coxos, que dava luz aos cegos, que despertava consciências. E ela, tocando nas vestes de Jesus, foi curada. Tanto é que o Cristo fala, saiu algo de mim. Ela foi fiel,
ela não desistiu. Portanto, a oração é para que você insista, persista, seja fiel ao Pai. Porque se for para o teu bem, que tu passes nessa vida, como está no livro Céu e o Inferno, o menino do quarto, número 4, que ele permanecia numa cama, pois era um tetraplégico, ele estava feliz. Como? Quando você visita lá o Vicente Moretti, e você chega lá, e aqueles amigos, o Jonas, não sei se aqui alguém já visitou lá, o Jonas, numa cadeira de roda que está lá desde a infância, te recebe com um sorriso. E tu nunca, algum de vocês forem lá e disser, eu vim aqui para ajudar. Ele falou, não, ele vai dizer para você assim, não, você veio aqui e está sendo mais ajudado porque você veio ajudar. E é verdade, você aprende isso. E ele é fiel, e ele sempre fala, D'Amico, vamos fazer uma oração. E aí a gente faz um culto. Então, talvez as dificuldades que a gente esteja passando hoje, na verdade, seja a chave da porta que vai te libertar para um mundo melhor. Às vezes, muitas das vezes é isso. Basta ter olhos de ver, ouvidos para ouvir e entendimento. Bom, vamos para, senão eu não termino as perguntas. A pergunta 659. Qual o caráter geral da prece? Ou o caráter, o sentido ético, espiritual. E a resposta dos espíritos: a prece é um ato de oração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há 3 coisas que podemos propor-nos por meio da prece: é louvar, pedir e agradecer. Mas eu estava pensando um dia desse, a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou. Começa com Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A gente começa a adorar. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí começamos a pedir. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, e assim vai. Mas não chega no final, não tem nenhum agradecimento. Você adora, você pede, mas Jesus não diz lá no final. Será que não é intencional que Jesus fez isso? Com certeza. Quando alguém, educadamente, te faz alguma coisa, te abre uma porta, quando você precisa passar e a pessoa, não, por favor, você agradece. Por que muitas das vezes, quando a gente recebe uma graça, nós não nos lembramos de agradecer? Lembre-se de Jesus na cruz. Todos os apóstolos, exceto um, ficou ali. Os outros fugiram com medo. Muitos do que foram beneficiados por Jesus também o acusaram depois. Mas ele, no alto da cruz,
Ele pedia para que Deus perdoasse, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. E não sabíamos mesmo. A maioria não sabia. Então, o ato de agradecer é uma maneira de você ser simpático, de você desejar carinho pelaquela pessoa que te faz um bem. Será que nós agradecemos no nosso lar aos nossos pais, nossas mães, nossas esposas e nossos maridos? Vamos fazer uma reflexão, porque a palestra ela tem que ser reflexiva. Nós temos que levar o estudo, e eu principalmente, porque minha esposa diz, tu deve ser legal no centro espírita, porque aqui você pinta e borda. Eu falei, pô, também não é assim. Porque a gente acha que a pessoa que está do nosso lado, dentro do nosso lado, tem que aturar você. Aí lá fora a gente se veste de uma capa de anjo. É hipócrita. Não pode. Começa lá no lar. E a gente tem que ser reflexivo. Agradecer em casa. Agradecer no trabalho. Agradecer ao transitar pela rua. Se nós queremos viver num mundo melhor, é necessário agradecer. E não foi à toa que Jesus não bota o agradecimento ao final do Pai Nosso, porque é de cada um, porque nós vamos, primeiro, na oração, invocar a Deus, ao anjo da guarda, ou ao santo, se alguém tem, não é? A gente vai invocar. Amado Mestre Jesus, querido André Luiz Bezerra, e aí vamos fazer o petitório. Aí vem a graça. Aí, beleza, aí a gente esquece, a maioria esquece. Porque se eu estudar tudo que eu estudei, se nós ouvirmos tudo que está sendo falado aqui, e nós nos esforçarmos, nós não vamos chegar lá do outro lado, que todos vamos chegar um dia, e não pode dizer que não sabia, o que esqueceu. Não dá. Vá lá no livro Instruções Psicofônicas, capítulo 80, que fala sobre o espírita. Eu li isso hoje. É pegar pesado. Emmanuel pega pesado ali. Pergunta 660. A prece torna melhor o homem? E os espíritos respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro este é um socorro que jamais se lhe é recusado, quando pedido com sinceridade. Então, a prece nos torna melhor quando a gente é sincero com aquilo que a gente pede. E quando é feito com sinceridade, como diz aqui a resposta do Espírito, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos a esmo. Deus envia, não é um não, ele fala bons espíritos para lhe socorrer. Não é que os espíritos vão fazer um trabalho que cabe a nós fazermos. Quem tem que iniciar a tarefa somos nós, daquilo que nós pedimos, daquilo que nós precisamos. Somos nós que devemos iniciar. Ajuda-te que o céu te ajudará. E aí,
fazendo um pequeno esforço, mas sendo com boa intenção, o acolhimento chega. Ele vem. Imagino que aqui todos sejamos pais ou mães, mas tivemos também, quem não for, tem pai e mãe. Qual o pai e a mãe que não estenderia a mão a seu filho? Qual? Talvez você não fizesse tudo que deveria fazer numa situação que seu filho precise. É igual aquela mãe que quando o filho é pequeno, né, Ju? E ele não quer estudar, aí a mãe fica lá, vai estudar, aí senta com ele. E senta, às vezes nem lembra direito do que é aquela matéria, mas ela está ali incentivando ele, a ele fazer o papel que cabe a ele. E é assim que os espíritos agem em nossa vida. Às vezes a gente é preguiçoso, nós somos preguiçosos. Esse corpo aqui que a gente carrega, cansa, é muita coisa, e aí a gente tem preguiça. Então, igual aquela mãe que incentiva o filho a estudar, e vai fazer, você tem que estudar, tira o celular, tira o computador, tal. Não é para o mal dele, não. É para o bem dele. Porque a mãe e o pai já viveram o que o filho está vivendo. E assim é Deus. Ele não faz um trabalho que é você quem tem que fazer. Você tem que iniciar o trabalho. Os bons espíritos vêm para te ajudar. Mas é você que tem que colocar mãos à obra. Como dizia Paulo, mesmo com os joelhos desconjuntados, caminha. Para o nosso mal, não. Porque quando o filho passa na escola e diplomado, ele fica feliz porque passou. Alguns repetem, mas ele passou. E aí, é o mérito. A mãe se humilda e o mérito é do filho. E às vezes o filho não vai lá agradecer a mãe, não. E a mãe não está nem aí. Estou certo, Ju? Assim é Deus. Deus não é vaidoso. O mérito é seu. Ele te ajudou? Ah, sempre. Mas Ele quer que o mérito seja seu, nosso. Quantas das vezes nós sucumbimos ao longo da vida em projetos? Talvez não fosse aquele o teu caminho, e você partiu para outro. E quantos empreendimentos você conquistou? Mérito seu, esforço seu, virtude sua, e isso ninguém vai tirar da gente. Isso o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, isso não. Porque está não no corpo de carne, mas no espírito imortal. Como é que certas pessoas que oram muito, é a 660A, tá? Kardec pergunta, como é que certas pessoas que oram muito são, não obstantes, de mau caráter, ciosos, né, ciumentos, né, invejosos, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgências e até algumas viciosas? Resposta dos espíritos. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, o emprego do tempo, nunca, porém,
um estudo de si mesma. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas sim da maneira por que o aplicam. A gente já comentou aqui, nós temos que ter consciência da maneira que nós estamos pedindo e da maneira como estamos nos comportando com a vida. Porque se nós percebemos as dificuldades que às vezes acontecem em nossas vidas, na maioria das vezes, se nós olharmos o nosso passado, não estou falando do passado de outras vidas, não, dessa vida, fomos nós que nos colocamos em certas situações. Mas é pelo orgulho que nós temos, nós não queremos aceitar. E aí você coloca a culpa em qualquer outra situação. Mas se nós fizermos um exame da nossa consciência, vamos a perceber disso. Porque nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas, que são os espíritos que estão aqui. Quando a gente sai da rua, não existe um vácuo, é ocupado no universo inteiro, não tem espaço vazio. Qual é a sua conduta, suas atitudes na vida? Reflexão, gente. Como é que eu estou me comportando na vida? Quais os pensamentos que eu tenho? Porque pensamento é imã, você atrai. E é igual aquela história, né? Quando a gente via aqueles desenhos, né? Os mais jovens talvez não, mas os mais de cabelos brancos, né, Renato? Não é? Tom e Jerry tinha um anjinho de um lado e um diabinho do outro. É mais ou menos isso. O teu anjo da guarda fica dizendo para você fazer o bem, não pensar besteira, não pensar em coisas erradas, não julgar ninguém, né? Está dizendo para você fazer tudo. Mas tem um outro que está dizendo que ele quer te induzir, ele quer te conduzir para um outro caminho. Só que o anjo da guarda, ele espera você tomar atitude do teu livre-arbítrio. E se você não vem praticando bem, qual é o mérito que você tem, ou qual a condição que você tem para pedir alguma coisa? Vamos tomar um exemplo aqui da Ju de novo. O filho não passa, não quer estudar e tal, aí ele pede dinheiro para ir ao cinema. O que a Ju ia dizer? Não tenho. Você não estuda? Você só quer saber de videogame? Ou não vai? Por que isso? Porque às vezes Deus deixa que você se coloque numa situação difícil para que você consiga perceber que você está no caminho errado. Às vezes é necessário que a gente chegue no fundo do poço, porque o pior está no meio. Na minha opinião, né? O Espírito está falando isso. Eu acho que tem que às vezes a gente chegar, quando está naquelas dúvidas, está no meio, entre o bem e o mal, chega no fundo do poço, que aí você não tem jeito, só tem um jeito de sair. Tomar impulso para subir. Não tem jeito. Que é uma parábola que fala mais ou menos disso. Acho que eu já falei aqui, já devo ter falado, que eu adoro falar do Evangelho. É quando aquele moço, né, ele pede para o pai, né, que deu a parte da herança, ele vai, pega o pai, dá a parte da herança, esse pai é Deus, e ele vai para o mundo, vai gastar, vai beber, vai jogar, vai se divertir com mulher, vai, pinto de borda, até que ele chega ao fundo do poço, ele come a comida que é dada para os porcos. Ele chegou no fundo do poço. Aí ele lembra que o pai dele, na casa do pai dele, os servos comem melhor
e se vestem melhor do que ele naquele momento. Aí ele volta, ele tomou um impulso e voltou. Então, às vezes, a situação é essa, Deus deixa você. Segue, quer esse teu caminho? Segue. Teu livre-arbítrio. Sabe por que ele deixa tu seguir? Porque vós sois luzes. Vocês farão o que eu faço e muito mais, como disse Jesus. Não tem jeito. Até uma topada te joga para frente. Então nós vamos avançar, querendo ou não. Querendo ou não. A diferença é o tempo que a gente vai levar para isso. 600... Eu vou querer um crédito, tá? Porque começou tarde, eu vou querer um crédito, hein? Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? A resposta dos Espíritos: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém mudando seu proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que as palavras. Eu não vou comentar essa pergunta não, eu vou direto num trecho aqui do Evangelho de Jesus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Jesus disse-lhe: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei. Reino do céu, gente, não é um local físico. Não é. Não é. Porque Jesus, ele estava com o reino dos céus o tempo inteiro na terra. Então não é um local. Não é um local. Quer dizer, quer botar um local? É dentro de você. No livro Boa Nova, Jesus fala que ele veio instalar o reino dos céus no coração dos homens. Então você pode estar em qualquer lugar, se você tiver um coração ligado a Jesus. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Se eu ler tudo vai demorar, eu já estou... Então, ele quis prestar conta com os seus servos, né? Aí tinha um lá que devia 10.000 talentos. E aí o rei mandou que ele fosse preso, né? E aí ele pediu: pô, Senhor, por favor, perdoa, me dá mais um tempo que eu vou ressarcir o que eu lhe devo. E aí o rei perdoou. Quando o servo saiu dali, viu um que lhe devia, né, 1.000 denários. E aí chegou para esse e cobrou dele, né, mandou prender ele porque devia. E aí aqueles que eram servos de Deus viram aquilo e foram falar com o rei. E aí o rei, sabendo disso, mandou chamar o servo e disse assim: olha só, eu te perdoei, e você não usa de complacência e de benevolência com o teu próximo? Então é assim, né? Como diz aqui a pergunta: qual a tua maneira de agir no mundo, né? A gente já comentou isso aqui. Então, Deus sabe discernir o bem e o mal. Aquele que a Deus pede perdão só das suas faltas, só obtém mudando o seu proceder. Então, é reflexivo, como eu falei, porque a gente tem que fazer uma metanoia, a gente precisa mudar os nossos maneira de agir, maneira às vezes de pensar,
Mas às vezes nós nos fixamos em certas... como é que eu vou dizer para não falar uma coisa que é tão em voga agora? Vamos fazer o seguinte, vamos ler mais o Evangelho de Jesus e entender mais, para que a gente possa entender qual é o caminho e a verdade e a vida que ele veio nos trazer. Como é que a gente tem que proceder? Se nós já estudamos, já frequentamos uma casa espírita e lemos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, nós já temos um norte. Mas muitas das vezes a gente se ilude, né, com certos, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, os falsos profetas, que vão resolver o problema do Brasil e o problema do mundo. Nós somos falíveis. Nós somos falíveis. O que nos diferencia é, como diz aqui na resposta, é o teu proceder, o teu exemplo, não é o que tu fala. Porque a boca às vezes fala do que o coração está cheio. Então a gente tem que se esforçar para nos tornarmos pessoas melhores. E não é fácil, não. Porque nós temos que travar uma luta contra nós mesmos, contra os nossos vícios, os nossos erros, porque nós esperamos que os outros mudem, mas nós não queremos mudar. Aí a gente não quer mudar, a gente quer que a pessoa mude. Eu já falei isso aqui em outros estudos, que quando Paulo de Tarso, Saulo, né, percebeu isso, né, ele passou a se modificar. E aí ele passou a compreender os outros. Porque a compreensão que ele tinha naquele momento, após conhecer Jesus, passou a ser outra. E entendia o outro como aquele que não conhecia Jesus ainda. Porque quando você conhece a Jesus e você sente Ele, não é mais a mesma pessoa. Você não consegue ser mais a mesma pessoa. É quando você transita pela rua e vê uma pessoa caída, pedindo esmola, pedindo comida, você não tem como não ajudar. Você se modifica. E se você não tem nada, faça como Pedro. Eu não tenho nem ouro nem prata. Eu só tenho o meu amor. Faz uma oração. Aí você começa a sentir que Jesus passa a penetrar na tua vida. Você não passa mais por ninguém que esteja sofrendo, sem pelo menos dar um olhar de misericórdia, não de pena. Pena é ser indiferente, é você passar pela pessoa e eu tenho pena desse coitado e vai embora. Mas todos nós temos um tempo para isso. Nós não temos que nos cobrar a ponto de nos condenarmos, porque dia virá em que a terra, como disse Isaías, a Jerusalém que os judeus achavam que era só eles, iria se transformar. A Jerusalém é a terra inteira. E quando se fala terra inteira, não é o chão que nós pisamos, não é o céu que contemplamos, não é as árvores que fornecem os alimentos, não é a água que corre nos rios, mas somos nós, num único rebanho, num único povo, rumando para Deus. Pergunta 662. Pode-se com utilidade orar por outrem? Os espíritos respondem.
O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. Então, vamos nos colocar na situação que a gente precisa orar, como eu comentei aqui, por aquela pessoa, seja ela onde esteja caída, seja um parente próximo. Claro que nós devemos orar sim. Porque se aquelas pessoas, de repente, não estão em condição de orar, ou estão ou não estão, independe disso, o que vale é o teu sentimento que é colocado na prece. E não tem prece que não seja ouvida. Até as que não têm boa intenção são ouvidas, elas só podem não ser atendidas, porque a tua intenção não é boa. Mas aquela que é direcionada, que é bem intencionada, são ouvidas. E os bons espíritos acolhem ela e vão tentar ajudar de acordo com as leis de Deus aquele que precisa ser ajudado. Portanto, devemos orar sim. Devemos orar pela humanidade. No livro Cartas de uma Morta, se eu não me engano, é em Júpiter, o povo de lá ora pela Terra, por causa das más vibrações que nós temos aqui. Então, podemos entender, e isso está na carta de Tiago, que é a sua única carta, que devemos orar uns pelos outros. E aí chegamos à pergunta 663. Podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Respostas dos Espíritos. As vossas provas estão nas mãos de Deus e algumas há que têm que ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece estás para junto de vós, bons espíritos, dando-vos a este a força de suportá-las corajosamente. Menos rudes elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Bem o sabes. Demais não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porquanto, o que do vosso ponto de vista mesquinho e das vossas vidas efêmeras vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. E aí eu peguei um trecho aqui de Jesus, não pode faltar, né, Roberto? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se nós pegarmos e vermos a trajetória de Jesus, ele teve o abandono dos amigos. Aquele aos quais ele curou, muitos voltaram a errar. Foi ofendido, foi maltratado. E a cruz, que para muitos era o fim, na verdade foi a sua libertação. Mas não a libertação dele porque ele já era liberto. Porque tudo que ele passou não foi para ele. Tudo que ele sentiu e que os Espíritos nos trazem não foi para ele. Todo o perdão que ele deu, todas as curas que ele fez,
todo carinho e acolhimento não foi por ele, foi para nós. Para que nós aprendêssemos que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Nós poderemos pedir a Deus que nos dê força, como eu já falei aqui, que nos dê perseverança, que nos ajude nos momentos difíceis, para que nós tenhamos méritos, para que nós possamos sair carregando a nossa cruz, mas a cruz com Jesus ela é mais leve, porque quem tem o Evangelho de Jesus, quem tem a oração como força sincera de um caminhar seguro e firme, não está só. Não está só. E eu trouxe um texto aqui, que é nunca desfalecer. Está em Lucas. Orar sempre e nunca desfalecer. Não permita que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontras no plano do exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. Lembre-se de Jesus, no mundo só terás aflições. Tende bom ânimo e eu venci o mundo. A lição dada é caminho para as vossas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche, pois, de calma e de bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre os obstáculos mil de naturezas estranhas, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercados de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodeiam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominantes? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr em torno do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisitores de todas as matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo ao despenhadeiro de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que antes de tudo importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Muita paz para todos nós. Agradecemos o estudo ao nosso irmão e as oportunidades de reflexões. E vamos aos avisos gerais. Nós temos reuniões iguais a esta, na quinta-feira à tarde, às 15 horas, e aos domingos, às 16 horas. Na sexta-feira,
Temos uma reunião pública, que é a reunião de estudo para os médios e para todos que têm vontade de conhecer as obras de André Luiz. Essa reunião começa às 20 horas, são todos convidados. Aos sábados, nós temos a Juventude Abel Gomes, que nesse momento se encontra em programação de férias, janeiro e fevereiro, mas os interessados podem procurar o Guilherme Luz, que é o coordenador do trabalho. Aos domingos, 9h30 da manhã, nós temos a Escola Espírita Gamaliel, que é destinada às crianças de 0 a 12 anos, que nesse momento também se encontra em férias, para acompanhar as férias da escola, e volta em março. Então, agora vamos fazer nossa prece de agradecimento. Obrigada, Senhor, por este estudo. Obrigada por estarmos na casa de André Luiz. Que a sua energia de amor, Senhor, envolva todos nós, encarnados e desencarnados, que aqui nos encontramos no teu seio de amor. Que a tua paz nos guie e nos oriente durante toda a nossa noite e a nossa chegada em casa. Obrigada por esta oportunidade. Muito obrigada, Senhor. Boa noite a todos. Todos possam retornar aos seus lares em paz. Até a próxima oportunidade.